Fique por dentro agora dos principais fatos de Alagoas, aqui no nosso plantão jornalístico desta terça-feira, 8 de março, Dia da Mulher. Quero iniciar esse programa parabenizando a todas as mulheres maravilhosas e guerreiras do nosso estado e do nosso Brasil. Palmeira dos Índios inicia a Semana da Mulher em grande estilo. Confere matéria. O município de Palmeira dos Índios iniciou a Semana da Mulher em grande estilo. Foi com uma grande passeata que Palmeira dos Índios comemorou o Dia da Mulher. A animação ficou por conta da Orquestra Graciliano Ramos e contou com palestras e homenagens na Praça da Independência. Hoje foi preso o suspeito de abandonar o corpo da ex-companheira em rodovia de Marechal Deodoro. O homem suspeito de matar a ex-companheira, identificada como Vanessa Vieira da Silva, de 26 anos, e abandonar o corpo dela às margens da rodovia L215 em Marechal Deodoro, teria tentado convencer a vítima a interromper a gravidez. Ele foi preso na cidade pela polícia na manhã desta terça-feira, dentro da própria residência na região conhecida como Baixa da Sapa. Após a captura, o homem de 35 anos confessou que usou uma faca para assassinar a mulher às vésperas do Dia Internacional da Mulher. Menos de 24 horas após acontecer o feminicídio, agentes do Distrito Policial, comandados pela delegada Liana França, conseguiram prender em flagrante o autor da morte da mulher, Vanessa Vieira da Silva, de 26 anos de idade, ocorridos às margens da AL-215. A vítima foi morta a golpes de faca. Policiais civis da Delegacia de Marechal Deodoro prenderam na manhã desta terça-feira um homem acusado de um feminicídio que ocorreu ontem na cidade de Marechal Deodoro, às margens da AL, no nosso município. Diante dos laudos do IC e do IML de que ela foi morta por arma branca, iniciamos as diligências e conseguimos chegar ao acusado. Acusado esse que já tinha sido preso recentemente, crime de grande repercussão nas redes sociais, porque ele espancou a esposa e esses vídeos circularam em toda a rede social, no estado de Alagoas e no Brasil inteiro. Chegamos a ele através de informações e conseguimos prendê-lo antes que ele se evadisse da nossa cidade, que já estava com tudo pronto, malas prontas, e possivelmente passagens compradas para o estado de São Paulo. As forças de segurança estão em alerta e, mais uma vez, conseguimos lograr êxito em tirar esse cidadão de circulação. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação para você. Eu sou Ana Carolina, eu tenho 38 anos, eu sou servidora pública, sou terapeuta integrativa também, sou palestrante, sou artista aí de variadas formas, eu sou escritora, sou compositora, sou dançarina, sou modelo inclusiva e eu nasci com uma doença chamada epidermólise bolhosa, que a gente chama de EB porque o nome é difícil mesmo. E é uma doença rara, genética, ou seja, né, ela não é contagiosa e que ela já se manifesta desde o nascimento ou com poucos dias de vida. E ela é uma doença que ela é caracterizada pela fragilidade extrema, tanto externa quanto interna. Uma coisa que a gente aprende quando a gente tem epidermólise bolhosa é que a gente é muito mais forte do que outras pessoas.
na sua sabedoria, Ele fez com que o nosso limite de dor fosse muito maior do que o das outras pessoas. Então, a gente não sente a mesma dor que outras pessoas sentem, porque senão a gente viveria dopado de medicação o resto da vida, se a gente sentisse a mesma dor que outras pessoas. E além disso, eu acho que todos nós com EB, se estimulados adequadamente, principalmente pela família, porque tudo começa dentro de casa, a gente acaba adquirindo uma força natural para podermos passar por essa nossa rotina, que não é uma rotina fácil, mas que ela faz parte da nossa vida e a gente tem que se adaptar a ela. A nossa força, ela é mais rara do que a doença. Deixar celular carregando e utilizá-lo é um grande perigo. Veja o momento que um celular pega fogo enquanto está carregando no Ceará. Na última segunda-feira, um aparelho celular explodiu enquanto um técnico realizava um reparo no objeto em uma loja de assistência em Forquilha, interior do Ceará. Imagens das câmeras de segurança do local mostram o momento da explosão e o susto do funcionário que leva uma queda quando as chamas sobem. O homem não chegou a se ferir. Judiciário de Alagoas retoma as atividades 100% presencial no mês de abril. O Tribunal de Justiça de Alagoas e os órgãos do Judiciário voltarão a ter 100% de funcionamento presencial a partir do dia 4 de abril. A retomada das atividades presenciais estava marcada para quarta-feira, mas o Pleno aprovou o adiamento nesta terça. No início da pandemia em 2020, o Poder Judiciário funcionou por teletrabalho. Desde agosto de 2021, passou a retornar gradativamente. As unidades judiciais em Maceió e no interior passaram a funcionar com no mínimo 50% dos seus servidores. Vamos para uma janela de comerciais e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Dor, medo, desvalorização, constrangimento. Essa é a realidade enfrentada por mulheres em todo o Brasil. Se você se encontra nessa situação, procure a rede de proteção. Você não está sozinha. Essa luta é nossa. Denuncie por um país melhor para você, mulher. Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Governo Federal envia a Alagoas mais de 24 mil doses de vacina contra a Covid para o estado de Alagoas. O governo federal enviou para Alagoas mais 25.400 doses de vacinas contra a Covid-19 no início da tarde desta terça-feira. Foram 3.000 doses da vacina AstraZeneca e 22.400 da Pfizer pediátrica. Ao chegar na capital alagoana, os imunizantes tiveram a temperatura ferida, foram contabilizados e armazenados na sede do Programa Nacional de Imunização em Alagoas, órgão vinculado à CESAL. As novas doses serão liberadas aos municípios à medida que as secretarias de saúde realizarem as solicitações. Regiões de Palmeira dos Índios podem ficar sem água nesta quarta-feira. Confere. Os serviços de abastecimento de água da Estação de Tratamento de Água de Palmeira dos Índios, que é parte do sistema Carangueja, ficará suspenso nesta quarta durante trabalhos de manutenção das 8 às 16 horas. O abastecimento da zona urbana de Palmeira dos Índios seguirá nesse entretempo, sendo realizado pelo sistema Caçamba. Por esse motivo, algumas áreas ou localidades podem apresentar deficiência temporária no abastecimento. O objetivo é melhorar a eficiência dos equipamentos, além de incrementar o volume de água produzido e distribuído à população do município. Em homenagem ao Dia da Mulher, vamos agora para uma entrevista com Antônio Menezes e a psicóloga Lidiane Freitas. É com você, Menezes. Olá, telespectadores, muito boa noite. Boa noite para você, Graziane Duarte.
e a todos que curtem o plantão jornalístico da TV Estadão Alagoas. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Lidiane Freitas, que é psicóloga e vai falar da importância do Dia Internacional da Mulher. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Menezes. Boa noite, Grazi. Boa noite, os telespectadores da TV Estadão. E eu sou grata, muito obrigada pelo convite e a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema tão importante. Muito bem, a gente começa aqui querendo saber da doutora Lidiane Freitas o que é o empoderamento feminino. Então, Menezes, empoderamento feminino é o fato de você empoderar a mulher, ou seja, dar poder sobre a mulher para que ela tome iniciativa, ela tome voz sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias decisões. Mas como assim, Lidiane? A mulher ela não tem esse poder, né? Há muitos anos a gente vem falando sobre igualdade de direitos, sobre igualdade de gênero, mas infelizmente, em especial no Brasil, um país que é sexista, a mulher ela ainda é muito desempoderada. Por quê? Porque quando a mulher ela tem o poder de fala, na maioria das vezes, uma outra pessoa, geralmente um outro homem também, coloca uma fala por cima da fala da mulher. E outra coisa que é muito importante, a mulher ela é socializada, nós somos socializadas, ou seja, a gente cresce sendo ensinadas a administrar os nossos desejos, Ou seja, nem sempre a mulher ela quer ser mãe, nem sempre a mulher ela deseja casar, Nem sempre ela deseja ter a profissão que ela exerce. Mas por que ela faz isso? Porque ela é construída nesse padrão. Então, quando a mulher descobre quais são os seus reais desejos, quais são suas reais vontades e o que é que ela quer fazer, aí sim ela toma consciência de si, tem autoconhecimento e ela se empodera. Explica pra gente como encarar tendências, carreira e família e ser inteira no que faz. Esse é o nosso grande desafio, Menezes, porque a mulher saiu de casa, foi para o mercado de trabalho, ocupa várias funções que antes eram restritas só ao homem, hoje a mulher está nesses ambientes também. No entanto, a mulher continua exercendo as funções anteriores, enquanto esposa, enquanto dona de casa, enquanto mãe. Não existe hoje uma divisão igualitária das atividades domésticas. Então, é uma sobrecarga muito grande para a mulher trabalhar, cuidar das atividades de casa e cuidar dos filhos. E essa mulher fica sobrecarregada, Então, como administrar isso e ser inteira? Se você não tiver um parceiro que administre isso de forma igualitária, você não vai conseguir. Você vai ficar sobrecarregada e vai adoecer. E o que fazer, Lidiane? Primeiro é ter muita flexibilidade. É entender que a gente não dá conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Então, em algum momento da sua vida, você vai ser uma boa profissional. E a maternidade, as atividades domésticas vão ficar em segundo plano. Em um outro momento, a maternidade vai exigir um pouco mais. O profissional também vai ficar um pouco em segundo plano, as atividades domésticas também. Porque ninguém dá conta de tudo ao mesmo tempo e continua saudável. Então, ter flexibilidade e saber que a gente não dá conta de tudo. Explica aqui para os nossos telespectadores, para o nosso público. Para as mulheres que estão solteiras, vale o antes só do que mal acompanhada e estando só. Como ser feliz sozinha? Os homens ainda têm medo de mulheres independentes? Sim, e como tem. Mas assim, o grande desafio é ser solteira, ser inteira e ser feliz. Como eu falei no início, nós somos ensinadas, segundo uma psicóloga que eu admiro muito, a psicóloga Valesca Zanello, ela é uma pesquisadora, trabalha sobre saúde mental e gênero. E ela diz o seguinte, nós mulheres nos sentimos mulher quando nós estamos dentro de dois dispositivos, que é o materno e o amoroso. Ou seja, a mulher ela pode ser juíza, uma grande empresária, uma grande pesquisadora, mas quando ela chega na festa de família, quando ela chega no Natal, a primeira pergunta que fazem a ela, e o namorado? Já tá namorando? Cadê o marido? Então, assim, independente dessa mulher ser bem-sucedida profissionalmente, se ela não tiver um homem ao seu lado ou se ela não tiver um filho, a ideia é que ela fracassou.
né? Então, a primeira coisa para a gente ser feliz sozinha é a gente reconhecer o nosso poder, ter autoconhecimento e entender que o amor, geralmente um homem, ele não é o centro da nossa vida. Ele precisa estar ao lado, compartilhando a nossa trajetória, a nossa caminhada, e não sendo a nossa caminhada, entende? E ela ainda diz uma coisa muito interessante, sabe? Ela diz que, a Valesca, né? Que para os homens são ensinados a amar várias coisas em sua vida. E a mulher é ensinada a amar o homem. Então, o que faz dessa mulher ser mulher é ela ter um homem ao seu lado e ter um filho. E quando a mulher se empodera, tem consciência de si, ela entende que essas coisas são complementares à sua vida e não toda a sua vida. Doutora, qual o perfil e os desafios da mulher empreendedora? O perfil passa muito por essa mulher que eu estou aqui discorrendo, né? Uma mulher que tem autoconhecimento, uma mulher que sabe dos seus desejos, uma mulher que consegue flexibilizar, né, a sua vida. Por quê? Porque para empreender, a gente sabe que demanda muita energia, muito tempo, né? E uma mulher que tem um casamento, tem filhos, ela precisa descentralizar toda a sua energia para poder empreender, né? Porque senão ela não vai conseguir, né? Então, uma mulher empreendedora, o perfil de uma mulher empreendedora é uma mulher muito flexível, uma mulher que tem consciência que não dá conta de tudo e uma mulher muito conhecedora de si, dos seus desejos e das suas vontades. Uma outra pergunta para você aqui, quais as mulheres que te inspiram diariamente e por quê? Então, as mulheres que me inspiram diariamente são geralmente as mulheres da minha família, né? Mulheres que, apesar de todas as tribulações da vida, se superaram, como a minha mãe, a minha avó. Tem uma tia-avó que eu admiro muito, que foi uma mulher muito flexível, né, diante da sua trajetória de vida há muitos anos atrás, né, ficou viúva e soube reorganizar toda a sua vida. Mulheres que me inspiram muito também são as mães dos meus pacientes, né? Eu sou psicóloga, atuo no atendimento de crianças e adolescentes, né? Em especial, estou atuando num atendimento de crianças com necessidades especiais. Então, essas mães que se dedicam aos seus filhos, que administram as suas vidas no dia a dia, aqui em Palmeira dos Índios, essas mulheres me inspiram. Para a gente fechar aqui essa entrevista, qual a história mais bacana de superação que você tem para nos contar? Eu gosto da minha própria história. Eu acho que a gente tem que olhar para a nossa trajetória, olhar para a nossa história e admirá-la, né? E cuidar dela. Então, eu passei por algumas situações, né, profissionais, de vida pessoal, com a minha maternidade, em que eu morri várias vezes e tive que renascer, né? Então, em especial, a trajetória da minha maternidade. Quando eu tive os meus 2 filhos, eu idealizava uma mãe que não existe na realidade, né? Uma mãe que coloca a comida toda colorida, uma mãe muito paciente, uma mãe que se dedica exclusivamente para os seus filhos. E essa mãe idealizada morreu e teve que renascer uma nova mãe, né? Outra, a minha vida profissional, eu idealizava uma coisa e diante da vida eu tive que reorganizar tudo isso. Então essa trajetória de ter que se deparar com o que você idealiza e se destruir para se reconstruir novamente, isso me admira. Eu me admiro de mim e me inspiro nessas mulheres que estão ao meu redor também. Eu acho que quanto mais próximo a gente olhar para as pessoas ao nosso redor, admirá-las, se inspirar nelas, melhor. Para que a gente não fique muito distante, né? Eu admiro a fulana que viveu em tal época. São histórias reais, inspiradoras. Mas olhe para as mulheres que estão ao seu lado, sua família, suas amigas, suas vizinhas. Essas mulheres também são inspiradoras. Qual a mensagem que a senhora passaria hoje para as nossas telespectadoras nesse dia importante que é o seu dia, o Dia de Todas as Mulheres, que é o Dia Internacional da Mulher? Então, Menezes, para vocês, mulheres, é uma coisa muito importante. Vocês precisam, nós precisamos entender qual é o nosso valor, né? E isso a gente só entende através do autoconhecimento, quando a gente se conhece, quando a gente conhece a nossa importância na nossa família e na nossa sociedade. O que é que acontece? Na maioria das vezes,
A gente, como eu falei anteriormente, a gente coloca a nossa vida como o centro de um casamento, de uma maternidade, até mesmo de uma profissão. E a gente precisa descentralizar e centralizar na gente. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente se deixa calar por aquilo, por exemplo, um casamento. Às vezes a gente está dentro de uma relação que é abusiva, né? Uma relação em que não nos valoriza, uma relação em que cala a nossa voz, uma relação que deixa a gente com uma autoestima muito baixa e por medo de perder aquele homem, por medo de perder o casamento na realidade, por medo de perder uma identidade, a gente se cala. O importante é você colocar o seu valor em você, porque quando você coloca o seu valor no outro, você está sujeita a passar por alguns tipos de violência. Inclusive, Menezes, e vocês mulheres, existem hoje coisas que têm nome, né? Antes, a gente passava por muita violência, em especial psicológica, porque a gente não tinha conhecimento, né? Não tinha nome. Uma coisa muito importante é a gente conhecer, né, que estamos passando por uma situação de violência e se empoderar para poder sair dessa relação, tá? Então é isso. Força, olhem para vocês, acreditem no potencial de vocês e não se permitam estar nessas situações de violência. Doutora, obrigado por sua participação aqui nessa entrevista belíssima e só desejar boa sorte para a senhora. Obrigada, Menezes, e obrigada, pessoal, e força, mulheres. Feliz Dia da Mulher. Bem, pessoal, nós conversamos aqui com a doutora Lidiane Freitas, que é psicóloga, que trouxe todas essas respostas e essa mensagem belíssima hoje no Dia Internacional da Mulher. Voltamos aos estúdios do Plantão Jornalístico com você, Grazi Duarte. Finalizamos mais um plantão jornalístico da TV Estadão Alagoas nesta terça-feira, Dia da Mulher. Mulher maravilhosa, mulher guerreira do nosso estado de Alagoas. Fiquem todas com Deus. Até amanhã, se o bom Deus nos permitir. Tchau.